Eu convido você a pegar a sua Bíblia, lá em Provérbios, o capítulo 16, versículo 1. Nós vamos partilhar um pouquinho sobre o projeto de Deus para você. Olha que tema lindo que nós vamos partilhar um pouquinho nessa tarde. Os projetos de Deus para mim, para você, para nós. Um tema propício para esse novo ano que nós estamos iniciando. Amém? Então, lá no versículo 1, vai dizer assim: cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia os teus negócios ao Senhor, e teus planos terão bom êxito. Lá no versículo 9. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Mais uma vez, o coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados, eu quero começar esta pregação fazendo uma pergunta para você. Você que está aqui, você que está em casa. Você está aberta para que Deus realize em você os projetos dele? Mais uma vez, você está aberta para que Deus realize os projetos dele para você? Veja, recentemente nós passamos por um período de festas. Final de ano, Natal, Ano Novo, comemoração, festa, música, alegria. E quando nós chegamos próximos a esses períodos, o que nós fazemos? Projetos para um novo ano que irá se iniciar, projetos que nós queremos desenvolver ao longo deste ano de 2023, projetos pessoais, comprar minha casa, comprar o meu carro, projetos profissionais. Quero crescer no meu emprego, mudar de categoria, subir de cargo. Quero trocar de emprego, quero fazer um curso profissional, uma faculdade. Fazemos projetos para a família. Teve um que eu não fiz exatamente para este ano de 2023. Minha esposa está ali com o meu filho, está chegando mais um herdeiro. É um projeto que eu não fiz, mas o Senhor fez por mim, porque eu me lancei na mão dele. Mas alguns fazem projetos. Esse ano eu quero ter mais um filho, quero aumentar a família.
Nós fazemos inúmeros projetos. E isso, projeto de perder a barriguinha, isso é extremamente saudável. Veja, no versículo 1, vai dizer: nós formulamos nossos projetos no nosso coração, mas é do Senhor que vem a resposta da língua. Ou seja, cabe a mim, cabe a nós formularmos os nossos projetos, mas a inspiração vem de Deus. A inspiração vem de Deus. E se nós tentarmos executar um projeto que não seja inspiração de Deus, o que acontece? Dá errado. Dá errado. E por que, Juninho, que dá errado? Porque você não confiou o seu projeto a Deus. Você não confiou o seu desejo à vontade de Deus. Você confiou o seu projeto à sua própria vontade. Veja bem, você que está em casa, preste atenção. Talvez, se algum projeto teu não tenha dado certo, desculpa a verdade, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque você não confiou o teu projeto nas mãos de Deus. Não é seja feita a minha vontade, seja feita a vossa vontade. Esse é o problema das nossas frustrações. Quando nós projetamos algo, nós não entregamos nas mãos do Senhor. Eu digo por experiência própria. Eu já tive uma empresa que foi projeto meu. E tinha tudo para dar certo. E talvez não tenha dado certo, ou talvez não tenha dado como poderia ter dado certo, porque antes eu não confiei nas mãos do Senhor. E digo mais, porque antes sequer eu ajoelhei os meus joelhos no chão, orei e perguntei para o Senhor: Senhor, é esse o caminho? Então talvez a resposta das nossas frustrações estão aí. Quando nós projetamos algo que não dá certo, é porque nós talvez não tenhamos, talvez não, porque nós não entregamos ele nas mãos do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tenho cara de velho, mas eu tenho 33 anos. E eu desejava estar aqui há muitos anos atrás. Mas como na hora da ministração, nós dizíamos, veio essa citação, o Senhor colocou essa citação no meu coração, Eclesiastes 3, guarda bem essa palavra no teu coração. Você que está em casa, guarda no teu coração essa palavra. Existe um tempo certo para cada coisa debaixo dos céus. Existe um tempo certo para cada coisa. E nós precisamos viver isso. Talvez você, assim como eu, por muitas vezes tem se questionado, tem se indagado: poxa, Senhor, eu peço, nada acontece.
Eu venho aqui aos pés de Nossa Senhora, me ajoelho, rezo o texto todos os dias. A Senhora parece que não intercede por mim. Eu rezo, eu vou à missa, jejuo, comungo, confesso, mas a minha graça não acontece. Sabe por quê? Não é o tempo. Não é o tempo. O fruto, para ele ser fruto, ele precisa ser plantado. Ele precisa ser regado. Ele precisa ser cultivado. E tudo isso demanda tempo. O Senhor está me levando para outros caminhos, mas eu quero voltar aqui para a palavra. No versículo 2, diz assim: todos os caminhos parecem puros, parecem certos, mas é o Senhor quem pesa os corações, é Ele quem nos dirige ao caminho certo. Meu querido, minha querida, nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos, chamado GPS. Ops, está aqui, ó, o seu GPS, o meu GPS. Sabe qual que é o problema? É o mesmo problema que a gente faz com o próprio GPS que a gente usa no nosso carro. A gente coloca lá o caminho e não olha. Vai embora. Aí daqui a pouco você olha lá e está o quê? Recalculando rota. Você tem a ferramenta, você conhece, mas você não segue. E nós fazemos a mesma coisa com a palavra de Deus. Quantas Bíblias você deve ter na sua casa? Eu lá em casa acho que eu tenho pelo menos umas 6, né? 6, 7. 2 são de estudo. Eu só uso quando eu preparo a pregação. Mas dá para cada um de lá de casa, ainda sobra. E você? Quantas Bíblias você tem em casa? Está lá em cima da geladeira amarelada no Salmo 90? Ou está gasta? Está grifada? Está surrada? Está velhinha? Já te guiou por muitos caminhos? É assim que nós precisamos seguir. A palavra de Deus precisa ser o nosso guia, o nosso GPS. Eu estou com o desejo de desenvolver tal projeto. Esse ano eu quero construir minha casa, eu quero comprar minha casa própria. Lógico, você vai agir. A oração sem ação não adianta nada. Eu vim aqui em 2019, se eu não me engano. Foi a última vez que eu estive aqui, no Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas. Hoje, quando eu cheguei aqui e olhei aqui para a igreja, eu fiquei assustado. Porque, claro, a gente acompanha na TV, mas pessoalmente é muito mais grandioso. E essa igreja, ela é fruto não somente de ação, porque tem muita gente envolvida nesse projeto, para que ele chegasse a esse tamanho que você está vendo aí em casa. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma plena convicção, de que por trás dessa ação, teve e tem muita, mas muita oração. E claro, é um projeto de Deus. E você
volta à primeira pergunta, lá no começo. Você tem deixado Deus sonhar em você? Eu tenho certeza que Padre Eduardo, a irmã Luísa, enfim, todos os membros do Conselho da Sucessão, eles têm deixado Deus realizar o projeto dele, através das obras, das ações. E você, e eu, e nós, temos deixado o projeto de Deus, o projeto que Deus tem para mim, se concretizar, se realizar? Amados, lá no Salmo 36, o salmista vai dizer assim: confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Confia no Senhor e ele agirá. E é exatamente o versículo 3 que vai confirmar para mim e para você nesse dia. Preste atenção: confia teus negócios, confia teus planos, confia teus sonhos ao Senhor, e eles terão bom êxito. Você precisa confiar os teus projetos no Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós temos que compreender e aceitar na fé é que a vontade de Deus nem sempre ou quase sempre não coincide com a nossa. Não coincide com a nossa. E aí está o primeiro passo para amar a Jesus, que é abdicar do que nós queremos para fazer o que Ele quer. Repito, abdicar da minha vontade para fazer a vontade dEle. E é o que São Paulo chamava de obediência na fé. O profeta Isaías disse assim: meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu. Mas, tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Ou seja, os meus pensamentos não são de Deus, nem sempre, ou quase sempre. Os meus desejos não são os desejos de Deus. Mas é preciso que nós deixemos que Ele realize os seus desejos em nós. E isso, gente, é um processo árduo, é um processo difícil. Não é fácil você abdicar-se de si, das suas vontades, dos seus desejos, para se abrir e deixar que Deus faça. Veja bem, vou fazer uma rápida partilha com você sobre minha experiência. Em 2010, meados de 2010, eu trabalhava numa produtora católica. E essa produtora, ela fazia parte de uma congregação de padres. Então eu cresci no meio de padres. Então logo, o desejo do meu coração era ser padre, era ser sacerdote. Ao inverso do meu pároco Frei Gilson, né, que no seu testemunho ele fala que ele queria ser uma pessoa normal, né, ser casado, ter família, ter esposa, ter filhos. Ao contrário dele, eu queria ser padre. Eu queria ser sacerdote. E naquela época, eu já caminhava dentro do grupo de oração, eu nasci dentro do movimento da renovação carismática. Eu já tinha um entendimento sobre a palavra, sobre o discernimento da palavra. Mas eu queria ser padre. E as pessoas que conviviam comigo olhavam para mim e diziam: você vai ser padre.
E eu posso dizer que eu me tornei um sacerdote da minha casa, da minha família. O meu altar é um altar diferente, né? O meu altar é ali, o meu quarto, minha cama, com a minha esposa, com o meu filho, o segundo que está por vir. Mas ali é onde eu celebro a alegria, o amor, a partilha. Então, é um processo doloroso, até eu entender que ser padre, pertencer a uma ordem, uma congregação, até eu entender que aquilo não era desejo de Deus para mim, foi um processo difícil, doloroso. Ainda hoje, às vezes a gente assiste participa de algumas celebrações, né? Ou assistindo, participando, ou cantando, ou servindo, e você olha e fala, poxa, né? Poderia estar ali. Mas o coração não dói mais, porque hoje eu entendi o meu ministério, eu entendi a vontade de Deus para mim. Isso é um processo que nós precisamos pedir para o Senhor todos os dias. Senhor, me ajuda a entender qual que é o teu projeto para a minha vida. Meu querido, minha querida, a lógica de Deus é diferente da nossa. Deus vê todas as coisas perfeitamente, enquanto a nossa visão ela é míope, ela é limitada. Nossa visão é muito pequena. E mesmo assim, com a nossa visão limitada, nós não podemos duvidar de que a vontade de Deus seja a melhor possível para nós. Assim como um pai quer o melhor para o seu filho, nós precisamos crer e acreditar que Deus quer o melhor para a sua, para a minha, para a nossa vida. Amém? Eu quero já ir encerrando esse momento com a partilha da frase de São Bernardo. Ele vai dizer assim: se os homens fizessem guerra à vontade própria, ninguém se condenaria. Repito, olha que frase linda. Se os homens fizessem guerra à sua própria vontade, ninguém se condenaria. Ou seja, talvez muitos estão condenados porque não se abriram a fazer a vontade de Deus. Este é o segredo. Se abandonar aos desígnios de Deus, porque Ele é Pai, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, e por mais adversas e incompreensíveis sejam as situações que nós vivamos, nós precisamos crer e acreditar nisso, que como um pai quer bem o seu filho, assim Deus nos quer bem. E eu concluo repetindo o versículo 9, você que está com a sua Bíblia aí, olha aí, versículo 9: o coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Olha que lindo isso mais uma vez. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Feche os seus olhos por um instante. Você que está em casa também, feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu encerro com essa pergunta: você quer deixar Deus conduzir os seus passos neste ano de 2023? Você quer mesmo deixar Deus sonhar os planos dele na sua vida?
Você quer deixar Deus conduzir os seus planos neste ano? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além, segue além. Segue além. Meu irmão, minha irmã, veja, quando o sonho é de Deus, ninguém pode destruir. Muitas pessoas podem tentar querer colocar o pé na sua frente para que você tropece, para que você caia. Muitas pessoas querem te trapacear, talvez da sua própria família, talvez no seu trabalho, talvez dentro da sua própria casa. Mas quando os sonhos, quando os planos são de Deus, ninguém pode destruir. Por isso, por mais que você tenha vivido, por mais que você tenha passado, por mais que você tenha enfrentado situações difíceis, por mais que você tenha vivido aquilo que nós partilhamos no início dessa pregação, que você reza, que você vai à missa, que você vai ao grupo, que você comunga, que você confessa, e mesmo as coisas parecem não acontecer na tua vida, calma, calma. Lembre-se, Eclesiastes 3, existe um tempo certo. E se o que você está pedindo hoje, se o que você precisa hoje é vontade de Deus, a graça, a bênção vai acontecer na sua vida. Amém? Segue além. Canta isso bem forte, com força, com fé. Segue além. E segue além.
segue além. Força na tua voz, canta para si mesmo, determina esse ano isso em você. Segue além. E segue além. Não para, não para, segue além. E segue além. Segue além. Segue além. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém.